Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica Oliveira, professora de ciências. Hoje falaremos sobre misturas. Vem comigo. O que são misturas? Misturas são sistemas formados por duas ou mais substâncias. Essas misturas, elas são classificadas de duas maneiras. Elas podem ser homogênea, quando ela apresenta uma única fase, como exemplo, água e sal. Juntos, ao misturarmos, eles vão apresentar uma única fase. E pode ser também heterogênea, quando apresenta duas ou mais fases. Por exemplo, se eu misturar a água e o óleo, eles irão se misturar? Sim, porém, um não irá dissolver o outro. Então, ele vai ficar em duas fases distintas. Todas as vezes que o material entrar em contato com o outro, teremos a formação de uma mistura. Água e sal se misturam? Sim, se misturam, e a água ela vai funcionar como solvente para o sal. Então, o sal vai ser o soluto, que vai ser dissolvido pela água. Vai ser uma mistura homogênea, ou seja, vai apresentar uma única fase, ou monofásica, quando apresenta um único aspecto. Também é conhecida como solução. Os materiais envolvidos dissolvem-se. Por exemplo, nós teremos uma solução de água e sal, conhecida também como salmoura. Essa solução, ela é a união de um solvente, que é a água, com um soluto, que nesse caso é o sal. Então, água mais sal, solvente mais soluto, é igual a uma solução. Qual é a solução? A salmoura ou a mistura de água e sal. Água e óleo se misturam? É uma mistura heterogênea, porque vai apresentar, nesse caso, água e óleo, vai apresentar duas fases. Quando uma mistura tem duas fases, ela é chamada de bifásica. Como exemplo, água e óleo. Mas também podemos ter misturas com mais de duas fases. Quando ela apresentar três fases, ela é chamada de trifásica. Aqui, por exemplo, nós temos areia, água e óleo. Elas se misturam, mas não se dissolvem. Alguns exemplos de misturas heterogêneas. Héteros são diferentes, ou seja, ela mistura, mas ela não apresenta um único aspecto. Por exemplo, aqui nós temos um copo de leite com leite. O aspecto dele é homogêneo a olho nu, ou seja, eu visualizando a olho nu, parece que só tem uma fase. Porém, se eu observá-lo no microscópio, eu vou conseguir identificar bolhas de gordura. Então, eu vou ter o leite mais a gordura em duas fases. Então, trata-se de uma mistura heterogênea. O sangue, a mesma coisa. A olho nu, ele parece se tratar de uma substância homogênea. Mas depois de passar por uma centrífuga, se eu observá-lo no microscópio, eu consigo ver várias fases. Por exemplo, eu consigo distinguir a parte vermelha do sangue, que são os glóbulos vermelhos. Conseguimos distinguir também os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e também o plasma, que é a parte líquida e transparente junto com as plaquetas. Ou seja, ele passa a ser considerado uma substância, uma mistura, no caso, heterogênea. Se liga que agora vamos praticar o que aprendemos, hein? Que nós vamos ter três personagens. Vamos começar com Bia. Bia passou muito mal durante a noite, teve diarreia e vomitou, ficando desidratada. No dia seguinte, ela foi ao médico com sua mãe. Chegando em casa, a mãe de Bia foi preparar o soro caseiro indicado pelo médico. Tô doente. Olha só como Bia está. E ela precisa que você prepare o soro caseiro para ela. É só seguir a receita. Qual a receita do soro caseiro? Um copo de água com 200 ml, uma colher de sal, que é uma medida menor, aquela colher menor, 2 colheres um pouquinho maior ou média de açúcar. Essa é a receita do soro caseiro. Vamos preparar? Depois de preparar o soro caseiro para Bia, você vai responder: qual é o tipo de mistura que é o soro caseiro?
E como você chegou a essa conclusão? Agora nós temos o personagem Rafa. Na casa de Rafa, os serviços domésticos são divididos e essa semana ele ficou com a limpeza da casa. Ele está varrendo. Após varrer a casa, Rafa vai preparar uma mistura para a limpeza da casa. Rafa preparou uma mistura com água, sabão e desinfetante. Agora responda aí. Qual tipo de mistura Rafa preparou para limpar sua casa? Como chegou a essa conclusão? E nossa última personagem, Marina. Marina é aluna do 6º ano e está estudando misturas. Ao beber água, se questionou: será que água é uma substância pura? Ou se trata de uma mistura? Pesquise e tire a dúvida de Marina. Água é substância pura ou mistura? Se for mistura, homogênea ou heterogênea? É isso aí, pessoal. Espero que tenham compreendido. Até a nossa próxima aula.